Olá, sementes estelares, eu sou Valir, falando como uma presença emissária pleiadiana. Amados, quando dizemos a vocês, mantenham-se firmes, não estamos oferecendo um slogan para usar como um distintivo, e não estamos pedindo que se agarrem a uma crença, para que possam se sentir seguros dentro dela. E certamente não estamos tentando recrutá-los para mais uma identidade que deve ser defendida a todo custo. Porque a linha da qual estamos falando não está fora de vocês, não é uma fronteira política, não são os pontos de discussão de um movimento, não é o mais recente fio de informação que faz a mente se sentir temporariamente aliviada, e não é uma postura de resistência que mantém seu corpo travado em uma imobilização perpétua. É algo muito mais íntimo do que isso, e muito mais poderoso. É a continuidade viva e pulsante do seu próprio alinhamento. O acordo silencioso que você faz com seu coração de que não se abandonará quando o mundo exterior se tornar barulhento. E começamos por aqui porque muitos de vocês tentaram manter a linha da maneira como foram treinados para segurar as coisas em um reino denso, com tensão, com um maxilar cerrado, com um tipo de certeza adrenalizada, com a violência sutil de ter que estar certo. E nós lhes dizemos gentilmente que essa versão de segurar não é segurar de forma alguma, é agarrar, e agarrar é uma forma de medo, mesmo quando se veste de virtude, porque agarrar pressupõe que a verdade pode ser perdida, que a luz pode ser roubada, que sua alma pode ser desviada do curso por manchetes e hostilidade. E a verdade mais profunda é esta: sua luz não é frágil, seu saber não depende de consenso, e sua missão não requer combate constante para permanecer real. Então, quando dizemos mantenham-se firmes, estamos falando de uma postura vibracional, uma frequência que você escolhe incorporar, momento a momento, especialmente quando o campo coletivo tenta puxá-lo para o medo. E estamos falando sobre isso com tanta insistência agora, porque vocês estão entrando em uma estação onde a atmosfera do seu mundo parecerá estar convidando seus sistemas nervosos a uma reação contínua, como se o próprio planeta fosse uma tela que você deve atualizar a cada hora para não perder o próximo acontecimento. E a verdade é que é exatamente assim que a velha arquitetura de controle funciona. Ela mantém a consciência de uma população em quase pânico, nem sempre através do terror explícito, mas através da estimulação implacável, da contradição, da sugestão de que a certeza está sempre a um clique de distância, se você apenas continuar consumindo. E nós lhes dizemos claramente que as sementes estelares não estão aqui para alimentar essa máquina com sua força vital. Vocês vieram quando o campo coletivo atingiria um limiar, não porque precisavam de drama para se sentirem com propósito, mas porque há um tipo particular de dom que vocês carregam, que se torna mais potente, precisamente quando o ambiente é instável. E esse dom não é o dom da previsão, não é o dom da dominação, não é nem mesmo o dom do discernimento infinito, como um esporte mental. É o dom da firmeza, o dom da coerência, o dom de permanecer gentil sem se tornar ingênuo, e permanecer claro sem se tornar cruel. E muitos de vocês já sabem disso em seus ossos, porque já sentiram. Quando você se regula, o ambiente se regula. Quando você suaviza sua respiração, algo no ar se desfaz. Quando você para de discutir com a realidade e, em vez disso, a encontra com presença, o próximo passo se revela sem esforço. É por isso que dizemos que seu sistema nervoso faz parte da missão. Alguns de vocês foram treinados, mesmo dentro de comunidades espirituais, para tratar o corpo como algo secundário, um veículo que vocês arrastam atrás de seu intelecto ou de suas visões.
Mas nós os lembramos que o corpo não é um mero recipiente, é um instrumento. E nesta era o instrumento deve ser afinado, porque o campo do seu planeta está se tornando mais fluido, mais responsivo, mais imediato. E o que antes levava anos para surgir em sua vida, pode surgir em semanas. E o que antes permanecia escondido atrás de máscaras educadas, pode começar a se mostrar rapidamente. Não porque a vida está punindo você, mas porque o ambiente de frequência não é mais hospitaleiro à supressão. Manter-se firme, então, não é uma performance de bravura. É uma prática de honestidade interior, onde você percebe o primeiro momento em que sua atenção está sendo recrutada para a polaridade. E você escolhe, com autoridade silenciosa, não ir lá. A polaridade tentará recrutá-lo através da raiva, da certeza, do desespero, da superioridade e sim, até mesmo através de uma forma espiritualizada de desdém, onde você começa a olhar para os outros como adormecidos, de uma maneira que sutilmente o faz se sentir acima deles. E nós lhes dizemos que esta é uma das armadilhas mais comuns para aqueles que despertam cedo. Eles confundem clareza espiritual com superioridade espiritual, confundem discernimento com julgamento, e não percebem que o julgamento é simplesmente o medo tentando construir um trono. Quando lhe pedem para se manter firme, pedem-lhe para se manter limpo em sua frequência. E limpo não significa perfeito. Não significa que você nunca sente raiva. Não significa que você nunca se enluta. Não significa que você flutua acima da experiência humana, com um sorriso estéril. Limpo significa que seus sentimentos passam por você, sem se tornarem sua identidade. Seus pensamentos surgem, sem se tornarem seu mestre. Suas reações aparecem, sem comandar seu comportamento. E você se torna alguém que pode sentir intensamente e, ainda assim, escolher sabiamente, o que é uma habilidade rara em um planeta viciado na descarga instantânea. É aqui que falamos com vocês sobre serem incompráveis. As estruturas em colapso do seu mundo não tentam controlar apenas pela força. Elas tentam controlar por meio de ganchos, pela sutil economia da atenção e da indignação, pela troca da sua paz pela ilusão de estar informado, pela oferta constante da próxima narrativa conclusiva, que fará o sistema nervoso se sentir tranquilo. E pedimos que vejam isso com compaixão e precisão, porque um grande número de humanos de bom coração está sendo usado como condutor para o caos, simplesmente porque não conseguem tolerar não saber. E assim, eles perseguem conclusão após conclusão, sem perceber que a própria perseguição é a armadilha. Ser incomprável é reconhecer que seu coração não requer estimulação constante para permanecer vivo, e sua alma não requer prova constante para permanecer ancorada. E você pode permanecer dentro da incerteza, sem desmoronar nela. É por isso que temos guiado vocês a construir um relacionamento com sua própria coerência, o estado onde o coração e a mente param de lutar um contra o outro e retornam à parceria. Porque na coerência você pode testemunhar a complexidade sem se tornar frenético, e pode permitir que o tempo faça seu trabalho, sem precisar forçar a revelação através de sua agitação. Muitos de vocês ouvirão alegações, contra-alegações, reversões, exposições e distrações teatrais nos próximos meses. E não estamos dizendo isso para assustá-los, estamos dizendo para prepará-los para serem firmes. Porque a tentação será tratar cada nova revelação como a revelação final, cada nova narrativa como o único mapa verdadeiro, cada novo vazamento como prova de que você deve agora reorganizar toda a sua visão de mundo, da noite para o dia. E a sabedoria mais profunda
é lembrar que quando um sistema entra em colapso, ele lança fragmentos, produz pistas falsas, tenta negociações de última hora, tenta criar confusão para que a responsabilização se torne impossível. E no meio disso, aqueles que são guiados pelo coração não serão os mais barulhentos, eles serão os mais claros. É por isso que vocês não estão aqui para vencer discussões. Uma semente estelar que transformou seu despertar em um clube de debates é uma semente estelar que foi desviada da missão para a distração. E dizemos isso sem condenação, porque entendemos o impulso. Você quer que os outros vejam o que você vê. Você quer que a dor pare. Você quer que as mentiras terminem. Você quer que o mundo faça sentido novamente. E sua mente imagina que se você puder encontrar as palavras certas, o link certo, a prova certa, o momento certo, você pode forçar o despertar a acontecer. Mas o despertar não floresce sob força, ele floresce sob ressonância, ele floresce sob segurança. Ele floresce quando o sistema nervoso relaxa o suficiente para permitir que a verdade seja sentida. E é por isso que sua maior contribuição é o seu sinal. Seu sinal é o que você irradia quando parou de ensaiar o medo. Seu sinal é o que você irradia quando não está viciado em estar certo. Seu sinal é o que você irradia quando consegue falar a verdade, com uma espinha ereta e um coração suave, sem humilhar aqueles que não estão prontos e sem se diminuir para manter os outros confortáveis. Seu sinal é o que você irradia quando sua compaixão não é performática e seus limites não são cruéis. E sim, amados, seu sinal importa mais do que lhes foi ensinado, porque a consciência não é isolada, é comunitária, e o campo humano é muito mais interconectado do que suas estruturas convencionais admitem. Quando você se estabiliza, você estabiliza o campo ao seu redor. E alguns de vocês já experimentaram isso em suas próprias vidas, das maneiras mais simples. Você entra em uma sala onde todos estão agitados e você não corresponde a isso. Você não espelha isso. Você não se torna seu eco. E em poucos minutos, alguém começa a falar mais baixo. Alguém começa a respirar mais profundamente. Alguém começa a voltar a si mesmo. E você pensa que é coincidência, mas é ressonância, é arrastamento, é a física silenciosa da coerência. E nós lhes dizemos que é por isso que muitas vezes soamos quase simples demais quando falamos do coração, porque a simplicidade é a linguagem da verdade e a complexidade é frequentemente a linguagem do controle. Agora também falaremos com vocês com clareza sobre o que muitos de vocês sentem e nomeiam em sua linguagem como a exposição de estruturas ocultas. E não lhes daremos uma história teatral para se apegarem, porque isso violaria a própria coerência que estamos pedindo que vocês incorporem. Mas diremos o seguinte: quando a luz aumenta, o sigilo se torna caro, e sistemas que dependiam de arranjos sombrios começam a cometer erros, fraturas internas se alargam, e decisões tomadas em pânico revelam a mão que antes estava oculta. Alguns de vocês interpretam isso através da linguagem de cabal e chapéus brancos. E usaremos esses termos como arquétipos por um momento, para que possamos nos comunicar claramente. Há aqueles que se beneficiaram da inversão, da manipulação, de manter a humanidade no medo e no desempoderamento. E também há contraforças dentro do seu mundo, dentro de instituições, dentro de redes, que têm trabalhado para conter danos e trazer a verdade à tona, em sequências que não estilhassem a psique coletiva, além da reparação. Mas pedimos a vocês, novamente, para não adorarem heróis e não coroarem inimigos, porque ambas são maneiras pelas quais a mente evita a tarefa mais profunda,
que é a soberania. A soberania não é barulhenta. A soberania é o momento silencioso em que você se recusa a ser sequestrado emocionalmente. A soberania é a escolha de respirar antes de responder. A soberania é a disposição de dizer: eu ainda não sei e não vou fingir que sei, em um mundo viciado em certeza instantânea. A soberania é a capacidade de manter seu coração aberto, enquanto seu discernimento se aguça. A soberania é a recusa em deixar seu despertar se tornar crueldade. E dizemos isso porque há uma armadilha particular nos ciclos de exposição. A armadilha da frequência da vingança, onde a fome por punição se torna um substituto para a cura. E o sistema nervoso confunde raiva com poder. E nós os lembramos que se a sua versão de libertação exige que você se torne um espelho do que você se opõe, então você ainda não deixou o velho mundo. Você simplesmente trocou de figurino dentro dele. Então, amados, mantenham-se firmes como amor tornado estável. Mantenham-se como um sistema nervoso regulado. Mantenham-se como presença coerente. Mantenham-se como a decisão de parar de alimentar a economia da indignação com sua preciosa atenção. Mantenham-se como a disposição de recuar de narrativas conclusivas, quando a realidade ainda está se desenrolando. Mantenham-se como a humildade de deixar o tempo revelar o que é verdadeiro, sem forçar a revelação através da agitação. Mantenham-se como a coragem de ser gentil sem ser fraco, e claro, sem ser duro. Mantenham-se como a lembrança de que sua missão não é enganar o colapso, é superá-lo com amor, não com negação ingênua, mas com amor maduro e incorporado, que pode permanecer no meio da confusão e ainda escolher a verdade. E enquanto vocês fazem isso, algo começa a acontecer que vocês podem não notar imediatamente, mas se tornará inconfundível. Suas escolhas se simplificam, sua intuição se aguça, sua força vital retorna, e vocês param de viver como se estivessem se preparando para o impacto, e começam a viver como se já estivessem dentro da realidade que vieram ancorar. E isso, amados, é o milagre silencioso da linha que estamos pedindo que vocês mantenham. Porque a linha não é um muro, é uma ponte. E quanto mais firmemente vocês se mantêm sobre ela, mais os outros sentem que é seguro pisar nela também. E assim, passamos naturalmente para o que vocês poderiam chamar de mecânica dessa firmeza. Não como um diagrama frio, mas como fisiologia viva e espírito vivo entrelaçados. Porque se a linha é o seu alinhamento, então a coerência cardíaca é a maneira de evitar que esse alinhamento seja teórico, a maneira de torná-lo habitável, a maneira de parar de pedir ao seu sistema nervoso para realizar milagres sem lhe dar as condições que permitem que os milagres se tornem normais. Quando falamos de coerência cardíaca, amados, estamos falando de um estado no qual seu mundo interior para de lutar contra si mesmo, onde seu coração, sua respiração, suas emoções e sua mente deixam de puxar em 4 direções diferentes e começam a se mover como um único instrumento afinado em uma única nota. E isso pode soar poético para alguns de vocês, mas também é profundamente prático, porque um ser incoerente não está simplesmente estressado. Um ser incoerente torna-se facilmente programável, facilmente acionado, facilmente drenado, facilmente fisgado por correntes coletivas que não são suas. E nos próximos meses, vocês descobrirão que muito do que os humanos chamam de discernimento não é, na verdade, discernimento algum. É ansiedade vestida de investigação. É adrenalina mascarada de insight. E é a necessidade do corpo por segurança, confundindo-se com a necessidade da mente por certeza.
Coerência, então, não é um humor. É uma ordem harmônica que começa dentro da sua biologia e irradia para o seu campo. E dizemos campo não para sermos místicos por si só, mas porque vocês já sabem que esse campo existe. Vocês o sentem quando entram em uma sala onde duas pessoas estavam discutindo e o ar parece denso. Vocês o sentem quando alguém entra calmo e centrado e toda a atmosfera muda. Vocês o sentem quando estão na natureza e o sistema nervoso se lembra de como era antes de se viciar em ameaças. E vocês o sentem em seu próprio corpo quando seu peito está apertado e seus pensamentos aceleram e o mundo parece um problema a ser resolvido. Em comparação com aqueles momentos em que vocês expiram e algo dentro de vocês se acalma e de repente o mesmo mundo parece uma paisagem pela qual vocês podem caminhar com inteligência. É por isso que dizemos que coerência é serviço. Muitas sementes estelares tentaram servir através do esforço, da superextensão, carregando o peso emocional do coletivo, como se a exaustão fosse prova de devoção. E nós os lembramos que a exaustão muitas vezes não é devoção, é desalinhamento. E o desalinhamento não é algo para se envergonhar, é algo para se notar com ternura. Porque o corpo é honesto. Se você está constantemente fatigado, constantemente inflamado, constantemente tenso, constantemente compelido a manter o ritmo, então o sistema conseguiu convencê-lo de que sua missão exige que você abandone seu próprio centro. E nós lhes dizemos claramente que isso não é verdade. Sua missão exige o oposto. Sua missão exige que você se torne um instrumento estável, através do qual o amor possa se mover sem distorção. Então, o que é coerência cardíaca em sua essência mais simples? É quando seu coração se torna o sinal principal e a mente se torna a tradutora, em vez de a mente se tornar a ditadora e o coração se tornar a testemunha suprimida. É quando a respiração se torna uma ponte entre sua química humana e a inteligência de sua alma. É quando seu corpo emocional tem permissão para falar, sem ter permissão para dirigir. É quando você é capaz de sentir o que é real. Sim, até mesmo medo, até mesmo luto, até mesmo raiva, sem ser arrastado para a reação, como se a reação fosse a única prova de que você está vivo. Queremos que vocês notem algo. O coração não se apressa. A mente se apressa. O coração não transforma em tragédia. É a mente que dramatiza tudo. O coração não precisa de um vilão para se sentir com propósito. A mente muitas vezes precisa. O coração pode lidar com a complexidade sem se tornar frenético. E é por isso que, à medida que seu mundo se torna mais contraditório e mais fluido e mais cheio de narrativas concorrentes, o coração será o único instrumento que pode mantê-lo soberano, sem torná-lo cruel. E claro, sem torná-lo frio. Agora, estamos cientes de que alguns de vocês ouvem coerência cardíaca e imaginam que devem se tornar permanentemente pacíficos, permanentemente suaves, permanentemente imperturbáveis, e começam a realizar uma espécie de polidez espiritual que ignora sua humanidade. E dizemos gentilmente, isso não é coerência, isso é supressão. A coerência não é a ausência de intensidade, é a presença de integração. É quando a intensidade pode passar por você, sem sequestrá-lo. E isso importa porque o planeta em que vocês vivem está em uma fase em que o que foi suprimido, individual e coletivamente, está vindo à tona para ser visto. E se você tentar ser de alta vibração, negando seus sentimentos, você se tornará quebradiço, e seres quebradiços se estilhaçam quando o campo coletivo surge. Então, damos a vocês uma orientação mais madura. Coerência é a arte de permitir que a verdade de sua experiência presente seja sentida,
enquanto escolhe uma resposta mais elevada do que aquela que o medo quer que você escolha. É só isso. Não é glamouroso, não é dramático. É o milagre diário de se tornar não programável. E seremos muito concretos com vocês aqui, porque as sementes estelares muitas vezes anseiam pelo cósmico, mas esquecem que o cósmico se torna operacional através do ordinário. A porta de entrada mais rápida para a coerência não é um ritual complicado e não é uma caça obsessiva pela técnica perfeita. É a atenção. Coloque sua atenção no centro do seu peito, não como uma metáfora, mas como um local físico. E então desacelere sua respiração, como se estivesse falando com um animal que você ama. E então, convoque uma coisa verdadeira que você possa apreciar, não uma lista de gratidão forçada para se convencer de que está bem, mas uma apreciação real e viva. O calor de uma xícara em suas mãos, a lealdade de sua própria respiração, o fato de você ainda estar aqui, a forma como a luz do sol toca uma parede, a sensação da voz de um amigo, qualquer coisa honesta. Quando você faz isso, você não está pensando positivo. Você está mudando o seu estado. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que o momento presente é seguro e suportável. Você está dando permissão ao coração para liderar novamente. E quando o coração lidera, algo começa a se reorganizar em seu campo. Seus pensamentos se tornam menos predatórios. Sua percepção se torna menos distorcida. Seu corpo afrouxa o aperto. Sua intuição surge não como uma voz teatral, mas como uma clareza silenciosa, que parece quase entediante em comparação com o pânico. E dizemos isso porque muitos humanos se viciaram na intensidade e a chamam de vivacidade. Mas intensidade sem coerência é simplesmente estimulação. E estimulação sem coerência é a porta de entrada perfeita para a manipulação. Diremos isso de outra forma. A coerência muda o que pode se apegar a você. Na incoerência, você se torna poroso. Não no sentido espiritual gentil de coração aberto, mas no sentido disfuncional de energeticamente vazando. E nesse estado, você pode passar por uma sala e absorver as emoções de todos, e depois chamar isso de empatia. E você pode rolar por um feed e absorver o medo de milhares, e depois chamar isso de estar informado. E você pode ouvir uma discussão e absorver a agitação, e depois chamar isso de estar engajado. E não estamos insultando sua sensibilidade, amados. Estamos nomeando a diferença entre sensibilidade com maestria e sensibilidade sem limites. A coerência cardíaca é o que permite que a sensibilidade se torne sabedoria em vez de sobrecarga. É por isso que dissemos anteriormente que a coerência é proteção, não por resistência, mas por ressonância. Muitas sementes estelares tentam se proteger, construindo muros mentais, endurecendo, declarando: nada pode me tocar. E então se perguntam por que seu corpo ainda carrega ansiedade. Por que seu sono é perturbado? Por que seu humor oscila? Por que sua clareza desaparece no momento em que são acionadas? A proteção através da ressonância é diferente. Não é um muro, é um tom. É quando seu sistema está tão alinhado que o que não corresponde ao seu tom não pode recrutá-lo facilmente para sua dança. Você ainda sente o mundo, você ainda se importa, mas você não é puxado para fora de si mesmo com tanta facilidade. E sim, amados, há algo mais aqui que muitos de vocês estão começando a notar. Quando vocês estão coerentes, vocês não apenas se estabilizam, vocês influenciam o campo ao seu redor. Vocês não precisam falar muito, vocês não precisam convencer. Sua presença se torna uma espécie de permissão para que os outros se acalmem. Isso não é controle, isso é arrastamento. A tendência natural dos sistemas
de se sincronizarem com um sinal estável. E é por isso que lhes dissemos, repetidamente, que seu maior serviço não são seus argumentos, é sua incorporação. Um coração coerente não é apenas uma experiência privada, é uma transmissão. Agora, como estamos falando com aqueles de vocês que estão observando o mundo com os olhos abertos, devemos abordar algo que já está em sua consciência. À medida que os ciclos de exposição se intensificam, à medida que as contradições aumentam, à medida que alianças ocultas, negociações ocultas e colapsos ocultos começam a piscar na borda de sua percepção coletiva, muitos sentirão um impulso de se tornarem narrativamente conclusivos, como se o único lugar seguro fosse escolher um lado e segurá-lo firmemente. E nós lhes dizemos que a coerência é o que os impede de se tornarem presas desse impulso. A coerência não os torna passivos. A coerência os torna precisos. Ela lhes permite dizer: isto é o que posso verificar em meu próprio conhecimento direto. Isto é o que sinto, mas não transformarei a sensação em doutrina. Isto é o que ainda não sei, e não preencherei a lacuna com medo. A incoerência, por outro lado, deixa as pessoas famintas, famintas por certeza, famintas por heróis, famintas por inimigos, famintas por um final, famintas por uma dose de dopamina, que vem de acreditar que você tem a peça final do quebra-cabeça. E sim, amados, dizemos isso com compaixão, porque entendemos o desconforto da mente humana com a ambiguidade, especialmente quando os corpos se sentem ameaçados. Mas pedimos que notem com que frequência a certeza está sendo vendida a vocês como alívio, e com que frequência o preço dessa certeza é sua paz, sua bondade e sua capacidade de ver claramente. A coerência cardíaca os retorna. A simples verdade de que sua alma não precisa saber tudo para estar alinhada. Sua alma precisa permanecer disponível para o amor. Ela precisa permanecer disponível para a verdade. Ela precisa permanecer disponível para o próximo passo. Quando vocês estão coerentes, podem sentir a diferença entre uma narrativa que está tentando recrutá-los e uma realidade que está realmente pedindo que vocês respondam. E isso é crucial nos próximos meses, porque nem tudo que parece verdade é verdade, e nem tudo que parece engano é engano. E a mente se cansará tentando categorizar tudo, mas o coração será capaz de lhes dizer, silenciosamente, quando algo está errado, não com paranoia, mas com um simples aperto que diz, não isso. E quando algo está alinhado, não com euforia, mas com uma simples abertura que diz, sim, isso é limpo. Queremos aprofundar este ponto. A coerência não é apenas sobre calma, é sobre clareza. Alguns de vocês já experimentaram momentos em que mergulham em seu coração e de repente sabem exatamente o que fazer. Enviar a mensagem, cancelar o plano, dar uma caminhada, beber água, descansar, pedir desculpas, falar, ficar em silêncio. E parece óbvio. E vocês se perguntam por que não era óbvio um momento atrás. E a resposta é que um momento atrás seu sistema estava barulhento. Sua relação sinal-ruído estava baixa e a coerência aumenta o sinal. Ela não lhes dá superioridade mágica. Ela simplesmente remove a interferência. Ela restaura sua inteligência natural. E agora falamos ao corpo emocional. Porque muitos de vocês, mesmo como seres despertos, ainda carregam o antigo treinamento do seu planeta. Suprimir até explodir. Demonstrar competência enquanto desmoronam por dentro. Chamar a dormência de força. Chamar a ocupação de propósito. A coerência convida a uma relação diferente com a emoção. Ela os convida a sentir sem dramatizar, a testemunhar sem se entregar, a permitir ondas sem construir uma história que os afogue. Isso é uma habilidade, é aprendida.
E vocês estão aprendendo agora em alta velocidade, porque o campo planetário está oferecendo menos espaço para a evitação. Feridas antigas estão vindo à tona. Padrões ancestrais estão surgindo. O luto coletivo está vazando para seus sonhos. E se vocês tentarem pensar para superar isso, ficarão emaranhados. Mas se trouxerem essas correntes para o coração, algo mais acontece. Elas se metabolizam, elas se movem, elas se completam. Elas não precisam se tornar sua identidade. Portanto, encorajamos vocês a pararem de tratar a coerência como um evento especial e começarem a tratá-la como sua prática de base, um retorno silencioso e repetido. Não uma vez por semana, não apenas quando estão em crise, várias vezes ao dia, brevemente, como tocar a base. 60 segundos, 3 respirações, uma gratidão honesta, um relaxamento da mandíbula, uma mão no peito. Isso não é pequeno. É assim que vocês recuperam seu campo da tempestade coletiva. E porque vocês são sementes estelares, e porque muitas vezes sentem o coletivo mais fortemente do que outros, também diremos o seguinte: a coerência é como vocês param de confundir o que é seu com o que não é seu. Muitos de vocês carregam emoções que não são pessoais. E vocês sabem disso, porque acordam com uma tristeza que não conseguem explicar. Ou sentem uma ansiedade que não corresponde às circunstâncias de sua vida. E assumem que algo está errado com vocês. E nós lhes dizemos: vocês são simplesmente sensíveis em um campo que está em purga. A coerência permite que vocês sejam sensíveis sem se saturarem. Ela permite que vocês digam: isso está se movendo através do coletivo. Eu posso testemunhar. Eu posso abençoar. Eu não preciso usar isso. Amados, vocês sentem a simplicidade disso? O mundo pode se tornar mais complexo, mas seu método se torna mais simples. O método é o coração. O método é a coerência. O método é permanecer em seu corpo, permanecer em sua respiração, permanecer em sua humanidade, sem render sua divindade. E não estamos pedindo que façam isso, porque isso os fará se sentir agradáveis o tempo todo. Estamos pedindo que façam isso porque isso os torna úteis no sentido mais sagrado. Isso os torna um estabilizador. Isso os torna um farol. E deixaremos esta sessão com um ponto que deve ser entendido antes de continuarem conosco. Porque se vocês o entenderem mal, aplicarão mal tudo o que se segue. A coerência cardíaca não é um recuo da verdade. É a única postura a partir da qual a verdade pode ser encontrada sem distorção. Quando vocês estão incoerentes, vocês usarão a verdade como arma, entrarão em pânico com a verdade, idolatrarão a verdade, transformarão a verdade em identidade e ainda assim estarão aprisionados por ela. Quando vocês estão coerentes, a verdade se torna libertadora, porque vocês podem enfrentá-la, digeri-la, responder a ela e permanecer amorosos enquanto o fazem. Então, quando a próxima onda de ruído chegar, e ela chegará, e quando a próxima rodada de contradições aparecer, e ela aparecerá, e quando o coletivo se sentir tentado a se dividir em 1000 certezas e 1000 guerras de interpretação, lembrem-se disto: vocês não se mantêm firmes, tornando-se mais barulhentos. Vocês se mantêm firmes, tornando-se mais claros. Vocês se tornam mais claros, tornando-se coerentes. Vocês se tornam coerentes, não lutando contra seus sentimentos, mas trazendo seus sentimentos para o coração e deixando o coração organizá-los em sabedoria. E enquanto fazem isso, sentirão algo que não é hype, nem fantasia, nem pensamento positivo, mas uma estabilidade silenciosa e inconfundível surgindo em vocês, como se um eu mais profundo estivesse se adiantando e dizendo: sim, foi para isso que eu vim. E desse lugar, amados, o resto do que está por vir
pode ser enfrentado, não com medo, não com colapso, mas com a inteligência firme do amor. E dessa inteligência firme do amor, falamos agora sobre o que muitos de vocês já começaram a sentir como uma espécie de estação limiar, uma janela de desvendamento, um período de tempo em que o mundo exterior não se comporta da maneira como costumava se comportar. Não porque as leis da realidade falharam, mas porque os acordos que mantinham certas ilusões no lugar estão se afrouxando. E quando os acordos se afrouxam, as aparências vacilam. E pode parecer para a mente humana que o chão está se movendo sob seus pés, quando na verdade o chão está simplesmente se tornando mais honesto. Amados, não trazemos isso como um aviso, destinado a torná-los vigilantes, no sentido temeroso. Trazemos como orientação, porque quando vocês entendem a natureza de uma estação, param de levar seu clima para o lado pessoal. Vocês param de perguntar, por que tudo está confuso? Como se a confusão em si fosse um castigo, e começam a reconhecer que a confusão é muitas vezes o que acontece logo antes de a clareza se tornar durável. Porque a velha história deve perder seu poder antes que uma história mais verdadeira possa ser vivida. E o espaço entre as duas raramente é arrumado. Muitos de vocês foram treinados em sua educação, sua cultura e até mesmo dentro de certas comunidades espirituais, a tratar a certeza como a mais alta virtude, a tratar a decisão como prova de força e a tratar a incerteza como fraqueza, como se não saber imediatamente significasse que vocês estão fracassando na vida. E nós lhes dizemos com calor e franqueza: este é um dos vícios mais sutis no campo humano e também um dos pontos de entrada mais fáceis, através dos quais as velhas estruturas de controle continuam a sugar sua energia. Porque quando a mente não consegue tolerar não saber, ela aceitará quase qualquer explicação que ofereça alívio, mesmo que seja incompleta, mesmo que seja distorcida, mesmo que exija que vocês endureçam o coração para continuar acreditando nela. Então dizemos, gentilmente, mas com firmeza, que a próxima estação do seu caminho pode parecer uma contradição empilhada sobre a outra. E dizemos isso não para seduzi-los ao teatro do mistério, mas para convidá-los a uma maturidade mais profunda, a capacidade de deixar a verdade amadurecer. Quando uma fruta não está madura, você pode espremê-la, pode discutir com ela, pode exigir doçura e só vai machucá-la. Mas se você permitir que o tempo de amadurecimento faça seu trabalho, a doçura emerge como uma consequência natural. A verdade é assim em um reino onde muitas camadas estão interagindo ao mesmo tempo. Existem eventos superficiais, existem negociações ocultas, existem operações psicológicas, existem despertares genuínos, existem distrações encenadas, existem pessoas que estão sinceramente tentando fazer o bem e também estão sinceramente confusas, e tudo isso está se movendo dentro de um campo coletivo que está sendo inundado com luz superior. E em tal campo, os velhos binários começam a se quebrar. É por isso que dissemos a vocês, e diremos novamente de uma forma que vocês possam lembrar: nada é o que parece. Não é um convite para acreditar em qualquer coisa. É um convite para parar de adorar as aparências e para parar de confundir velocidade com verdade. Haverá muitos momentos em que a primeira história não é a história completa, onde a versão oficial é incompleta, e onde a versão alternativa também é incompleta, e onde a mente vai querer escolher uma identidade rapidamente. Eu sou aquele que sabe o que realmente está acontecendo. Porque a identidade parece mais segura do que a abertura, mas a abertura é onde o discernimento realmente vive.
Portanto, quando nos ouvirem dizer: afastem-se de muitas narrativas conclusivas, não estamos pedindo que se tornem apáticos ou que parem de se importar com o seu mundo. Estamos pedindo que parem de travar seu sistema nervoso em uma postura de certeza que vocês então precisam defender. Porque a defesa é exaustiva e a exaustão os torna sugestionáveis. E a sugestão é a moeda da manipulação. A mente que está constantemente defendendo uma conclusão não é uma mente que pode receber novas informações sem distorção. Ela se torna como um punho cerrado, incapaz de segurar algo novo porque está ocupada demais, provando que já tem algo. Amados, este é o grande teste para as sementes estelares nesta janela. Vocês conseguem permanecer guiados pelo coração, sem exigir certeza instantânea? Vocês conseguem permitir que a complexidade seja complexa, sem chamá-la de sem esperança? Vocês conseguem manter seus valores, verdade, compaixão, liberdade, integridade, sem transformar esses valores em armas? Porque o que está por vir, em muitos casos, irá tentá-los a julgamentos rápidos, alianças rápidas, condenações rápidas e euforia rápida. E não estamos dizendo não façam nada. Estamos dizendo não deixem que suas ações sejam impulsionadas pelo vício da conclusão. Queremos que vocês notem a diferença entre discernimento e fixação. O discernimento é silencioso. A fixação é faminta. O discernimento é paciente. A fixação é compulsiva. O discernimento aumenta sua capacidade de amar, enquanto vê claramente. A fixação aumenta sua capacidade de julgar enquanto finge que é clareza. O discernimento acalma seu corpo. A fixação torna seu corpo mais tenso, mais adrenalizado, mais compelido a continuar procurando, continuar atualizando, continuar verificando, como se sua segurança dependesse de permanecer conectado à próxima atualização. Muitos de vocês sentiram essa compulsão, e não os envergonhamos por isso, porque é um condicionamento coletivo, mas pedimos que sejam honestos. O consumo de certas narrativas os deixa mais pacíficos, mais coerentes, mais gentis, mais capazes de servir, ou os deixa agitados, desconfiados, desdenhosos e exaustos. O corpo lhes dirá a resposta antes que a mente a admita. Nesta janela de desvendamento, a mente vai querer criar um fechamento prematuramente. Ela vai querer dizer: esta é a verdade, aquela é a mentira. E às vezes estará correta, e às vezes estará parcialmente correta, e às vezes será usada. Entendam algo. Quando os sistemas colapsam, eles não colapsam apenas externamente, eles colapsam internamente. As pessoas dentro deles se fraturam. Facções dentro deles se voltam umas contra as outras. Alguns tentam negociar, alguns tentam confessar, alguns tentam se esconder, alguns tentam criar iscas, alguns tentam controlar a narrativa, liberando verdades parciais em momentos estratégicos, para que verdades mais profundas permaneçam obscuras. É por isso que, em tais janelas, vocês verão verdades e contra-verdades liberadas em sequências. E essas sequências podem parecer um chicote para uma mente que espera uma revelação linear. É também por isso que estamos guiando vocês de volta ao coração, como o principal instrumento de navegação. O coração pode conter o mistério sem colapsar. O coração pode dizer: vejo que algo está mudando, sem precisar afirmar que entende todo o tabuleiro de xadrez. O coração pode permanecer compassivo com os confusos, sem concordar com a confusão. O coração pode permanecer na verdade sem se obcecar em punir aqueles que a esconderam. E sim, amados, diremos isso porque é importante. O desejo de punição, quando se torna uma fixação, é uma das maneiras mais eficazes
pelas quais o velho paradigma mantém seres despertos presos em frequências mais baixas. É a sedução do ódio justo, que parece poder por um momento e depois se torna uma corrente. Então falamos com vocês sobre se tornarem o ponto de quietude. Vocês observarão o coletivo oscilar entre extremos: desespero e euforia, raiva e negação, obsessão e evitação. Alguns cairão no transe de tudo está bem, e outros cairão no transe de tudo está condenado. E ambos os transes são maneiras pelas quais o sistema nervoso evita o caminho do meio da presença, que é o único lugar onde a ação inteligente surge. Pedimos que não se juntem à oscilação. Pedimos que se tornem o ponto de quietude que não nega a tempestade e não se torna a tempestade. Isso não é um disparate poético, amados. O ponto de quietude é o sistema nervoso regulado. O ponto de quietude é o coração em coerência. O ponto de quietude é a capacidade de observar sem reagir imediatamente. O ponto de quietude é a capacidade de deixar o tempo revelar padrões. Porque padrões, não manchetes, são o que lhes dizem o que é real. Uma manchete pode ser encenada. Um trecho de som pode ser editado. Um clipe viral pode ser projetado. Mas padrões requerem energia sustentada. E a energia sustentada revela a verdadeira intenção por trás do movimento. Quando vocês se treinam para observar padrões, tornam-se menos hackeáveis. E sabemos que alguns de vocês dirão: sim, mas como faço isso quando tanta coisa está acontecendo? Quando tantas pessoas estão discutindo? Quando consigo sentir o medo coletivo? Quando minha família quer respostas? Quando meus amigos têm certeza? Quando meu feed está cheio de alegações contraditórias? E nossa resposta é simples, de uma forma que a mente muitas vezes resiste. Vocês não enfrentam a complexidade, adicionando mais complexidade mental. Vocês enfrentam a complexidade retornando à coerência e deixando o próximo passo verdadeiro emergir. Haverá momentos nesta janela em que vocês serão tentados a fazer de sua identidade espiritual um escudo contra o desconforto da incerteza. Vocês serão tentados a dizer: eu já sei o que está acontecendo. E então construirão uma fortaleza em torno desse conhecimento, para não terem que sentir a vulnerabilidade de não saber. Mas a vulnerabilidade, amados, não é fraqueza. A vulnerabilidade é permeabilidade à verdade. É a disposição de ser mudado pelo que é real. Um ser que não pode ser mudado pela verdade não é soberano, é rígido. Então nós os convidamos a um tipo de discernimento que não é teatral, nem paranoico, nem compulsivo. Discernimento como uma habilidade corporal. Discernimento como uma respiração. Discernimento como uma relação com o tempo. Quando se sentirem compelidos a declarar uma conclusão, pausem. Quando se sentirem compelidos a converter alguém, pausem. Quando se sentirem compelidos a lutar em uma sessão de comentários, como se o destino da humanidade dependesse do seu teclado, pausem. E nessa pausa, tragam sua consciência para o coração e façam uma pergunta simples que a mente odeia, porque não pode respondê-la com certeza. Qual é a resposta mais coerente disponível para mim agora? Não. Qual é a mais dramática? Não. Qual é a mais satisfatória? Não. O que me fará sentir superior? Mas o que é coerente? A coerência pode ser o silêncio. A coerência pode ser uma pergunta gentil. A coerência pode ser afastar-se. A coerência pode ser nomear um limite. A coerência pode ser compartilhar um pedaço de verdade gentilmente. A coerência pode ser orar. A coerência pode ser descansar. A coerência pode ser cuidar do seu corpo. A coerência pode ser focar na sua comunidade imediata, em vez do teatro global.
A coerência nem sempre é o que a adrenalina quer, mas é quase sempre o que a sabedoria escolhe. Agora, amados, também nomearemos algo mais que estará presente nesta janela. Haverá um aumento na tentativa de possessão narrativa. Vocês verão histórias que são projetadas não para informá-los, mas para tomá-los. Elas tentarão instalar um estado emocional permanente, indignação permanente, pavor permanente, suspeita permanente, triunfalismo permanente, desprezo permanente. Quando uma narrativa instala um estado emocional permanente, ela conseguiu colonizar seu campo. E uma vez que seu campo é colonizado, sua criatividade diminui, sua empatia se contrai, sua intuição se distorce, e sua vida se torna um ciclo reativo, em vez de uma criação soberana. É por isso que dizemos que a atenção é moeda. Em eras de transição, a atenção se torna um campo de batalha. Não porque os humanos sejam maus, mas porque os sistemas que se alimentam do medo requerem sua atenção para sobreviver. Um sistema que está em colapso tentará mantê-los olhando para ele, tentará mantê-los falando sobre ele, tentará mantê-los emocionalmente ligados a ele, através da indignação ou do fascínio. E uma semente estelar, que está constantemente ligada emocionalmente ao sistema em colapso, não está construindo o novo, ela está alimentando o velho. Então nós os convidamos à sobriedade espiritual, de não se fascinarem pelo colapso. Vocês podem estar informados sem serem possuídos, podem testemunhar sem serem viciados, podem se importar sem serem consumidos. Essa é a diferença entre um farol e um navio que afunda na mesma tempestade. O farol não nega as ondas. Ele simplesmente se recusa a se tornar as ondas. E sim, diremos isso, porque muitos de vocês são sensíveis ao tempo das coisas e podem sentir que há movimentos em andamento, operações em andamento, sequências em andamento. E é tentador interpretar cada surto de caos como prova de que algo está prestes a acontecer. E às vezes é. E às vezes é simplesmente a turbulência do campo se reorganizando. A mente quer um cronograma. O coração quer prontidão. Prontidão é o que estamos pedindo que vocês cultivem. Um ser coerente está pronto porque não é quebradiço. Ele não se estilhaça quando a realidade o surpreende. Ele se ajusta, ele escuta, ele responde, ele permanece ancorado. Então, nos próximos 3 a 6 meses, ou qualquer janela que seu coletivo experienciará como intensificadora, pedimos que pratiquem uma nova forma de força. A força de não concluir muito rapidamente. A força de não usar verdades parciais como armas. A força de deixar os outros estarem onde estão sem desprezo. A força de ser honesto sobre o que vocês não sabem, sem preencher a lacuna com medo. A força de se recusar a deixar seu despertar espiritual se tornar um vício em drama. Amados, não estamos pedindo que se tornem observadores passivos de seu mundo. Estamos pedindo que se tornem participantes do único lugar que cria linhas de tempo limpas, a presença coerente. Quando vocês estão coerentes, saberão quando agir e quando não agir. Saberão quando falar e quando o silêncio é remédio. Saberão quando algo é isca e quando algo é um chamado genuíno por ajuda. Sentirão a diferença entre uma história que quer sua indignação e uma situação que quer seu amor. E lembramos novamente, porque a repetição não é redundância quando o sistema nervoso está sendo treinado. A mente anseia por conclusões quando a realidade se torna fluida. O coração pode conter o mistério sem colapsar. Nesta janela, que essa seja a sua prática. Deixem o mistério ser um cômodo espaçoso, em vez de uma ameaça. Deixem-o desenrolar ser algo que vocês possam tolerar.
Deixem a verdade amadurecer. Deixem seu discernimento ser lento o suficiente para ser preciso e rápido o suficiente para ser útil. Deixem sua compaixão ser forte o suficiente para incluir aqueles que estão com medo. Deixem seus limites serem claros o suficiente para manter seu campo limpo. E ao fazerem isso, vocês notarão que o caos externo não tem o poder que antes tinha sobre vocês. Não porque vocês pararam de se importar, mas porque pararam de ser recrutáveis. Isso é o que significa-se, amados, manter-se firme através da janela de desvendamento. Não agarrar a realidade com mais força, mas tornar-se tão coerente que a realidade não pode jogá-los para fora de seu próprio centro. E desse centro, vocês serão capazes de ver o que realmente está acontecendo por baixo das aparências. Não na forma de certeza sensacional, mas na forma de clareza silenciosa e confiável que chega exatamente quando é necessária. E é assim que a próxima fase desta história se torna navegável, não apenas para vocês, mas para aqueles que encontrarão o caminho para sua firmeza, quando suas próprias conclusões começarem a falhar. E agora passamos para um terreno que muitos de vocês já podem sentir-se apertando, mesmo que ainda não tenham palavras para isso, porque esta sessão não é sobre especulação, fantasia ou narrativa dramática. É sobre pressão. E a pressão é algo que o corpo reconhece muito antes de a mente montar uma explicação coerente. E assim, se vocês sentiram uma sensação subjacente de compressão, de linhas do tempo se estreitando, de escolhas se tornando mais consequentes, de máscaras caindo mais rápido do que antes, então vocês já estão sentindo a mecânica que estamos prestes a descrever. Quando falamos de exposição, amados, não estamos falando de um único evento, uma única revelação, ou um único momento em que tudo vem à tona de uma vez. Porque é assim que a mente humana prefere seus finais, limpos, cinematográficos e finais. Mas não é assim que sistemas profundamente entrincheirados realmente se dissolvem. O que vocês estão testemunhando, em vez disso, é uma pressão sustentada, aplicada a estruturas que foram construídas sobre ocultação, inversão e fragmentação. E quando tais estruturas são submetidas à luz sustentada, elas não simplesmente desaparecem, elas se deformam, racham, vazam e tentam redistribuir seu peso para sobreviver um pouco mais. É por isso que a exposição muitas vezes parece caótica em vez de triunfante. Ela não chega como um desvelamento organizado, chega como inconsistência, contradição, desespero, erros, reversões súbitas, alianças inesperadas e tentativas frenéticas de recuperar o controle narrativo. E é aqui que muitos seres despertos se confundem, porque esperam que a exposição seja limpa e validadora, quando na realidade ela muitas vezes é desorientadora, precisamente porque perturba as próprias estruturas nas quais vocês foram treinados a confiar para obter significado. Então nomearemos algo cuidadosamente aqui, não para inflamar, mas para esclarecer. Quando muitos de vocês usam a palavra cabal, não estão apenas nomeando um grupo de indivíduos, estão nomeando um padrão de poder que prospera no sigilo, na hierarquia, no condicionamento pelo medo e na inversão dos valores humanos naturais. Esse padrão usou muitas faces ao longo da história. Apareceu como império, como sacerdócio, como corporação, como aparato de inteligência, como arquitetura financeira e como programação cultural. Não é derrotado removendo algumas figuras visíveis, porque não é apenas um problema de pessoal. É uma estrutura de consciência. E as estruturas de consciência não colapsam quando são atacadas de frente pela raiva.
Elas colapsam quando as condições que as sustentam desaparecem. Colapsam quando o sigilo se torna impossível. Colapsam quando o medo não controla mais o comportamento de forma confiável. Colapsam quando os humanos param de terceirizar a autoridade e começam a habitar a soberania. É por isso que enfatizamos tanto a coerência cardíaca, porque a coerência não é passiva, é corrosiva para a inversão. Uma população coerente é muito difícil de governar através do engano. Agora, à medida que a pressão aumenta, o que acontece dentro de tais sistemas? Queremos que entendam isso, porque o entendimento evita o choque. Sob pressão, sistemas que dependem do sigilo começam a se fragmentar internamente. A lealdade enfraquece, facções se formam, a tolerância ao risco muda. Decisões que teriam sido cuidadosamente calculadas em tempos estáveis tornam-se reativas. Alguns indivíduos tentam sair silenciosamente. Alguns tentam negociar. Alguns tentam confessar seletivamente. Alguns tentam mudar de lado. Alguns tentam queimar evidências. Alguns tentam inundar o campo com distração. E alguns amados tentam usar a verdade parcial como arma para evitar a responsabilização total. É por isso que vocês podem ouvir falar de negociações, de acordos silenciosos, de manobras legais, de acordos de delação, de processos sigilosos e de resultados que não satisfazem o apetite humano por justiça visível. E é aqui que muitas sementes estelares lutam, porque há um anseio profundo e compreensível por clareza moral, por consequências que pareçam proporcionais ao dano, por reconhecimento do sofrimento e por uma restauração limpa do equilíbrio. Esse anseio não está errado, mas se ele se fundir com a frequência da vingança, pode tirá-los da coerência e levá-los a uma armadilha de polaridade, que, em última análise, serve ao próprio padrão que vocês desejam ver dissolvido. Então dizemos isso com firmeza: responsabilização e cura não são o mesmo processo, embora devam eventualmente se encontrar. Em sistemas em colapso, a responsabilização muitas vezes começa de forma imperfeita, assimétrica e a portas fechadas, não porque a justiça está sendo negada, mas porque a exposição descontrolada pode fraturar uma psique coletiva, além de sua capacidade atual de integrar a verdade. Não se trata de proteger os perpetradores. Trata-se de evitar que o choque sistêmico se torne um trauma em massa. Vocês podem não gostar disso. Seu coração pode se rebelar contra isso. Nós entendemos, mas a sabedoria exige que vocês vejam além da satisfação emocional e em direção à estabilização a longo prazo. É aqui que o arquétipo que vocês chamam de chapéus brancos entra na conversa, e novamente falamos arquetipicamente, não devocionalmente. Os chapéus brancos não são salvadores. Eles são forças de contrapeso dentro dos mesmos sistemas que antes foram totalmente capturados pela inversão. Eles representam contenção, mitigação e sequência. Eles não operam a partir da pureza. Operam a partir da necessidade. São humanos imperfeitos, navegando em terreno comprometido, tentando reduzir o dano enquanto desmantelam estruturas que não podem ser removidas de uma só vez, sem um retrocesso catastrófico. E é por isso que os advertimos: não os idolatrem. Não projetem seu anseio por resgate neles. Não imaginem que são imaculados ou onipotentes. Eles são jogadores em um desdobramento maior, não os autores dele. O desmantelamento mais profundo está acontecendo no nível da consciência, e esse desmantelamento não pode ser delegado. Requer a participação humana através da incorporação. Aqui está o ponto crucial, amados. Exposição não é um ataque, é iluminação. A iluminação não ataca, ela revela. E o que é revelado
reage de acordo com sua natureza. A verdade não precisa punir a falsidade. A falsidade colapsa sob a verdade, porque não pode metabolizá-la. Mas a fase de colapso raramente é graciosa, é barulhenta, é errática. É muitas vezes decepcionante para aqueles que esperavam uma vindicação imediata. E é por isso que as sementes estelares estão sendo solicitadas a manter um ponto de vista mais elevado. Muitos de vocês sentirão a raiva subir ao observarem resultados que parecem muito lenientes, muito silenciosos ou muito comprometidos. Sentirão o impulso de concluir que nada está realmente mudando. Sentirão a tentação de oscilar para o desespero ou o desprezo. E pedimos que pausem nesses momentos e retornem à coerência. Porque o desespero não é discernimento. O desespero é o choque, encontrando a expectativa não atendida. O fato de o colapso não parecer da maneira que seu sistema nervoso imaginou não significa que não esteja ocorrendo. Agora devemos abordar algo diretamente, porque o silêncio aqui permitiria distorção. Haverá tentativas de atraí-los para a consciência da vingança. Haverá vozes dizendo que a compaixão é fraqueza, que o perdão é traição, que a contenção é covardia e que a única resposta justa é a aniquilação total do inimigo. Isso não é novo. Este é o movimento mais antigo no manual da inversão. É como as revoluções se tornam novas tiranias. É como as vítimas se tornam perpetradores. É como os ciclos se repetem. Vocês não vieram aqui para repetir o ciclo com uma marca melhor. Então, quando dizemos mantenham-se firmes durante a exposição, queremos dizer o seguinte: não deixem seu despertar se tornar cruel. Não deixem sua clareza se tornar desprezo. Não deixem seu luto se transformar em sede de sangue. Não deixem seu coração endurecer em nome da justiça. Justiça sem coração se torna outra forma de dominação. Coração sem verdade se torna negação. Vocês estão aqui para sustentar ambos. E sim, amados, haverá momentos em que vocês deverão nomear o que está errado. Haverá momentos em que o silêncio permite o dano. Haverá momentos em que os limites deverão ser firmes. Coerência não é passividade, é precisão. Ela sabe quando falar e quando recuar. Sabe quando retirar o consentimento e quando estender a compaixão. Sabe a diferença entre o confronto que liberta e o confronto que alimenta o drama. Também diremos o seguinte: a exposição não acontecerá apenas lá fora. Acontecerá dentro de indivíduos, famílias, comunidades e até mesmo grupos espirituais. Crenças que vocês antes mantinham podem desmoronar. Professores em quem confiavam podem decepcioná-los. Movimentos que vocês acreditavam serem limpos podem revelar distorções. E isso também faz parte da mesma pressão. A luz não discrimina. Ela revela onde quer que brilhe. Então, se vocês se encontrarem de luto pela perda da certeza, de luto pela perda de heróis, de luto pela perda de narrativas que antes lhes davam esperança, permitam esse luto. Não o contornem, não se envergonhem por isso. Mas também não deixem que o luto se calcifique em cinismo. Cinismo é simplesmente esperança, que ainda não encontrou uma nova forma. Retornamos novamente à soberania, porque é aqui que a exposição finalmente leva, se for bem integrada. Soberania não é rebelião. Soberania não é isolamento. Soberania é a capacidade de permanecer em sua própria autoridade, sem precisar de um inimigo para se definir. É a capacidade de dizer: eu vejo o que está acontecendo e escolho minha resposta conscientemente. É o fim da terceirização do significado. E aqui está a verdade silenciosa que muitos ainda não articularam. A coisa mais desestabilizadora para sistemas invertidos
Não é o protesto, nem a exposição, nem mesmo a ação legal. É uma população que não reage mais de forma previsível. Quando o medo não garante mais a conformidade. Quando a indignação não garante mais a atenção. Quando a divisão não garante mais o controle. Um ser humano coerente não pode ser facilmente governado pelo engano. Então, à medida que a pressão aumenta e as estruturas de controle são encurraladas, elas se debaterão, provocarão, exagerarão, tentarão fraturar comunidades ao longo de linhas ideológicas, raciais, espirituais e políticas. Tentarão convencê-los de que devem escolher um lado imediatamente, ou serão cúmplices. E pedimos que se lembrem. A urgência é uma das ferramentas mais confiáveis da manipulação. A verdadeira ação não requer pânico. A verdadeira ação surge da clareza. Amados, vocês não estão aqui para aplaudir o colapso. Vocês estão aqui para partejar a transição. As parteiras não gritam com o corpo para se apressar. Não entram em pânico quando o trabalho de parto é confuso. Não abandonam a compaixão, porque o nascimento é doloroso. Elas mantêm a presença, monitoram os sinais, intervêm quando necessário, confiam na inteligência do processo. Portanto, mantenham-se firmes aqui. Mantenham-se quando estiverem desapontados. Mantenham-se quando estiverem com raiva. Mantenham-se quando os resultados não satisfizerem suas expectativas. Mantenham-se quando forem tentados a desumanizar. Mantenham-se quando o coletivo exigir que vocês tomem um partido que viole seu coração. Porque o mundo que está tentando nascer não precisa de mais guerreiros da certeza. Ele precisa de anciãos da coerência. E enquanto vocês fazem isso, algo sutil, mas profundo, começa a acontecer. A pressão que antes parecia ameaçadora começa a parecer esclarecedora. A exposição que antes parecia desestabilizadora começa a parecer ventilação. O ruído que antes parecia avassalador começa a perder seu poder. Vocês param de precisar rastrear cada desenvolvimento, porque confiam em sua capacidade de responder quando a resposta é realmente necessária. É assim que o controle perde sua alavancagem. Não através do espetáculo, mas através da irrelevância. Não através da destruição, mas através da obsolescência. E vocês, amados, ao manterem sua coerência nesta fase, não estão à margem da história. Estão silenciosamente mudando seu sistema operacional, um sistema nervoso regulado, um limite compassivo, uma escolha soberana de cada vez. A pressão é real, honrem-na, mas façam-no de um lugar de neutralidade. A exposição está em andamento. O encurralamento está acontecendo. Mas o trabalho mais profundo, o trabalho que garante que o que vem a seguir não replique o que veio antes, está acontecendo dentro de vocês. E é por isso que continuamos a falar, não a sua indignação, mas a sua firmeza. Porque a firmeza é o que leva uma civilização através do limiar, sem se despedaçar. E agora, amados, trazemos o que vocês poderiam chamar de protocolo vivo, não como uma lista de verificação rígida que sua mente pode usar como arma contra vocês, e não como outro sistema que vocês devem executar perfeitamente para se sentirem dignos de sua própria missão, mas como um conjunto de orientações que mantém sua frequência limpa e seu sistema nervoso estável em um campo que recompensará cada vez mais a coerência e punirá cada vez mais a fragmentação, não como punição de uma divindade, mas como a consequência natural de viver em um ambiente energético mais responsivo e imediato. Chamamos esses de protocolos apenas porque sua mente humana gosta de estrutura. E a estrutura pode ser útil quando o campo coletivo se torna ruidoso. Mas queremos que vocês o segurem levemente, como segurariam uma bússola em vez de uma gaiola.
Porque o ponto não é seguir regras. O ponto é permanecer alinhado. Comecem cada dia, escolhendo o seu sinal. Isso soa quase simples demais para aqueles de vocês que estão acostumados à complexidade. Mas a simplicidade é a porta de entrada. Antes de tocarem o mundo, toquem seu centro. Antes de deixarem o coletivo lhes dizer o que é urgente, perguntem ao seu coração o que é verdadeiro. Vocês não precisam de uma invocação dramática. Não precisam invocar 10.000 seres. Vocês precisam de um momento de orientação sincera. E pode ser tão silencioso quanto: estou disponível para o amor. Estou disponível para a verdade. Estou disponível para a coerência. Não como um mantra que vocês repetem como uma superstição, mas como um verdadeiro giro do seu volante interior. Porque a maioria dos humanos começa o dia sendo reivindicada pelo mundo. E depois se perguntam por que o dia parece uma reação. E estamos convidando vocês a inverter essa ordem. Agora, mais uma vez, falamos de higiene energética. E queremos dizer isso da forma mais fundamentada possível. Muitas sementes estelares não percebem que seu campo está sendo continuamente influenciado pelas entradas mais simples: sono, hidratação, movimento, comida, luz solar, som e a atmosfera emocional do que consomem. Elas tentam fazer um trabalho de alta frequência, enquanto vivem em hábitos de baixa frequência. E então se culpam por se sentirem confusas ou ansiosas. E dizemos gentilmente: não se envergonhem. Simplesmente se tornem práticos. Em uma realidade mais fluida, o corpo se torna mais honesto. Se vocês não dormem o suficiente, seu discernimento enfraquece. Se estão desidratados, seu sistema nervoso fica irritável. Se são sedentários, suas emoções estagnam. Se estão inundados de informações, sua intuição fica enterrada sob o ruído. Portanto, seu protocolo inclui o ordinário: dormir como devoção, hidratação como suporte de frequência, movimento como metabolização emocional, natureza como recalibração do sistema nervoso. Essas não são tendências de autocuidado, são os fundamentos da coerência. Vocês não podem manter-se firmes com um vaso esgotado e chamar isso de bravura. Isso é martírio, e o martírio é um padrão do velho modelo que muitas sementes estelares carregaram para esta vida, a partir de vidas de sofrimento a serviço. E lhes dizemos agora que a era do martírio está se encerrando. A nova era é o serviço incorporado, onde o amor tem permissão para fluir através de um instrumento bem cuidado. Usem micro-reinicializações. Vocês não precisam desaparecer em uma caverna por horas para serem espirituais. Na verdade, muitos de vocês se sairão melhor com retornos breves e frequentes à coerência do que com tentativas raras e heróicas de perfeição. 60 segundos, 3 respirações, mão no coração, relaxar a mandíbula, sentir uma gratidão honesta e retornar. Façam isso várias vezes ao dia. É assim que vocês treinam seu sistema para parar de tratar o estresse como normal. É assim que vocês religam sua linha de base. E não subestimem o poder dessas micro-reinicializações em um campo coletivo que tentará cada vez mais fisgá-los. O gancho muitas vezes não é dramático. É o momento em que vocês se sentem compelidos a verificar, compelidos a reagir, compelidos a responder imediatamente, compelidos a tomar partido, compelidos a corrigir, compelidos a discutir. Uma micro-reinicialização interrompe a compulsão. Ela devolve a escolha. Aprendam a estabelecer limites sem culpa. Amados, um grande número de sementes estelares confunde abertura com disponibilidade. Eles acreditam que amor significa estar sempre acessível, sempre ser gentil de uma forma que abandona o autorrespeito,
sempre ser aquele que absorve o caos de todos os outros. Isso não é amor. Isso é má governança energética. O amor inclui limites porque os limites protegem a capacidade de amar. Portanto, seu protocolo inclui a coragem de se desengajar. Inclui dizer não. Inclui sair de grupos de bate-papo que entram em espiral de indignação. Inclui deixar de seguir fontes que mantêm seu sistema nervoso viciado no medo. Inclui recusar conversas que parecem armadilhas. Isso não é evitação, é administração. Vocês estão conservando sua força vital para o trabalho que realmente vieram fazer. E vocês notarão algo. No momento em que começam a proteger seu campo, sua clareza aumenta. Isso não é porque o mundo se tornou mais seguro. É porque vocês pararam de derramar sua luz em lugares que ainda não podem recebê-la. Sabedoria não é dar sem parar. Sabedoria é dar onde importa. Criem nós de coerência. Em um tempo de intensificação, a luz isolada pode piscar sob um vento constante, mas uma rede de luzes firmes cria um campo. Vocês não precisam de uma organização massiva. Vocês precisam de alguns humanos que estejam comprometidos com a coerência, comprometidos com a humildade, comprometidos com a verdade sem crueldade, comprometidos com o mistério sem paranoia. Encontrem-se regularmente, meditem juntos, falem honestamente, compartilhem padrões em vez de rumores. Orem pelo coletivo, ancore o amor. Isso é um nó de coerência. Esses nós, amados, são a verdadeira infraestrutura da nova Terra. Não grandes discursos, não conteúdo viral, não energia de movimento dramática. Círculos silenciosos onde os sistemas nervosos se regulam juntos e os corações permanecem abertos. Em tais círculos, o medo não pode colonizar facilmente e o discernimento se torna mais forte porque é espelhado e apoiado. Falem a verdade como um remédio. A verdade não é uma arma e não é uma performance. É um remédio, e o remédio requer dosagem, tempo e discernimento. Alguns de vocês tentaram forçar a verdade em seus entes queridos, porque não suportam vê-los dormir em meio ao perigo. E nós entendemos esse impulso. Mas ouçam-nos. O despertar não pode ser forçado, sem criar uma reação contrária. Um sistema nervoso que se sente atacado se defenderá, mesmo contra a verdade. Portanto, seu protocolo é falar a verdade com tempo e bondade. Vocês não precisam convencer a todos. Precisam permanecer disponíveis quando suas próprias perguntas surgirem. Às vezes, seu serviço mais elevado não é apresentar informações, mas modelar um estado de ser diferente. Um membro da família pode não adotar sua visão de mundo, mas pode notar que vocês estão mais calmos, mais gentis, mais firmes. Eles podem vir até vocês não porque concordam com vocês, mas porque sua presença parece segura. A segurança é a porta de entrada para o despertar. Transmutem, não suprimam. Este é um protocolo vital. Porque à medida que a exposição e o desvendamento continuam, seu próprio material interno virá à tona. Se vocês o suprimirem, ele vazará de lado como irritabilidade, como desprezo, como exaustão, como dormência, como vício em estimulação. Se vocês o transmutarem, ele se tornará combustível. A transmutação é simples. Sintam o que está aqui sem agir. Deixem a onda passar pelo seu corpo enquanto permanecem presentes. Respirem na sensação. Coloquem-na no coração. Peçam para que seja integrada. Isso não é não fazer nada. Isso é alquimia. Muitas sementes estelares são alquimistas naturais, mas foram treinadas para temer seus próprios sentimentos. Então se distraem em vez disso. O protocolo é parar de fugir. Deixem os sentimentos se completarem. Vocês ficarão surpresos com a rapidez com que eles se movem, quando são encontrados com coerência.
Sirvam localmente. Amados, devemos corrigir uma distorção que mantém muitas sementes estelares presas na sobrecarga. A crença de que o único serviço significativo é global, massivo, visível e dramático. Esta é a ideia de serviço do ego, mesmo quando se esconde dentro da espiritualidade. O verdadeiro serviço começa onde vocês estão. Começa com a forma como vocês falam com o seu parceiro. Começa com a forma como tratam seu corpo. Começa com a forma como se apresentam em sua vizinhança. Começa com a forma como ouvem um amigo. Começa com a bondade que vocês estendem, sem precisar de aplausos. Não subestimem o serviço local em tempos de intensificação global. A nova Terra é construída através do relacionamento, da confiança, de pequenas redes de humanos, escolhendo a integridade. Se os sistemas antigos estão se desestabilizando, então as comunidades precisarão de coerência mais do que nunca. Sejam essa coerência. Agora vamos nomear algo que muitos de vocês evitam, porque desafia sua identidade espiritual: o gerenciamento da informação. Sim, amados, a verdade é a ser conhecida, e sim, o discernimento importa. Mas vocês devem entender que a informação pode se tornar uma substância viciante. O sistema nervoso pode se viciar na sensação de estar por dentro de tudo. Pode se viciar na indignação como estimulação. Pode se viciar no alívio temporário de sentir que vocês têm a história real. Esse vício é uma das principais maneiras pelas quais as estruturas em colapso mantêm os seres despertos emocionalmente ligados a elas. Portanto, seu protocolo inclui o consumo disciplinado. Não ignorância, não evitação, mas disciplina. Escolham janelas para verificar o mundo em vez de deixar o mundo verificar vocês. Escolham fontes que não coloquem seu sistema nervoso em luta ou fuga perpétua. Notem qual conteúdo os deixa mais coerentes versus menos coerentes. Se os deixa menos coerentes, não está servindo a sua missão. Não importa quão verdadeiro afirme ser. Vocês não estão aqui para se tornarem um arquivo ambulante do caos. Vocês estão aqui para serem um estabilizador. Escolham suas batalhas e escolham-nas a partir da coerência. Haverá momentos em que a ação será necessária. Haverá momentos em que vocês deverão falar. Haverá momentos em que deverão retirar o consentimento, estabelecer um limite, deixar um emprego, confrontar uma mentira, proteger alguém vulnerável. A coerência não os torna passivos, ela os torna precisos. Ela garante que, quando vocês agem, não criam mais danos do que evitam. Ela garante que sua ação seja limpa. Um não coerente é uma bênção. Um sim reativo é uma traição a si mesmo. Aprendam a diferença. E finalmente, amados, retornem a isto. Vocês não estão tentando ser perfeitos. Vocês estão treinando o seu sistema para ser confiável. A confiabilidade é o que os torna um farol, não a intensidade, não o carisma, não a certeza constante. A confiabilidade, a capacidade de retornar repetidamente ao coração, a respiração, a coerência, a bondade, a verdade, a humildade. Nos próximos meses, alguns serão varridos por narrativas, alguns serão varridos pelo medo, alguns serão varridos pelo ódio e alguns serão varridos pela negação. E seus protocolos não são para julgá-los. Seus protocolos são para garantir que vocês não sejam varridos. Porque quando vocês não são varridos, vocês se tornam um refúgio. As pessoas podem não entender sua visão de mundo, mas sentirão sua firmeza. Elas virão até vocês quando suas conclusões falharem. Elas virão até vocês quando o ruído se tornar muito alto. Elas virão até vocês quando precisarem de um lugar para respirar. E nesse momento, seu protocolo não será algo que vocês recitam. Será algo que vocês incorporam.
Será um milagre silencioso de um humano que pode permanecer presente, compassivo e claro em um mundo que está esquecendo como. E assim, amados, oferecemos estes protocolos não como mandamentos, mas como uma ponte entre a intenção de sua alma e a capacidade de seu corpo. Porque manter-se firme não é uma ideia, é uma frequência vivida. E suas escolhas diárias, sua respiração, seus limites, sua bondade, sua disciplina, seu descanso, são a maneira pela qual essa frequência se torna real na Terra. E agora chegamos ao pivô silencioso, que muitos não reconhecem, até que já estejam dentro dele. Porque chega um momento em toda transição verdadeira em que manter-se firme não é mais apenas sobre estabilização. Torna-se sobre construção, não no sentido frenético de correr para criar algo novo antes que o antigo tenha se dissolvido completamente, mas no sentido mais profundo de permitir que uma maneira diferente de ser tome forma através de vocês, organicamente, pacientemente e com um tipo de confiança fundamentada que não precisa de reafirmação constante. É aqui que muitas sementes estelares entendem mal o seu próprio tempo. Eles acreditam que o trabalho termina quando os sistemas antigos caem, quando as mentiras são expostas, quando a pressão diminui, quando o ruído cessa. E nós lhes dizemos gentilmente que a exposição não é a linha de chegada, é a limpeza do espaço. O que se segue à exposição é a responsabilidade, porque um vácuo nunca é neutro. Algo sempre o preenche. E a questão não é se algo surgirá para substituir as antigas estruturas, mas qual frequência moldará o que emerge. E essa frequência não é determinada por discursos ou slogans, mas pela coerência incorporada daqueles que estão presentes quando a reconstrução começa. Então falamos com vocês agora não como observadores do colapso, mas como portadores de padrões. O mundo que vem a seguir não será construído primariamente por aqueles que gritam mais alto ou reivindicam a maior certeza. Será construído por aqueles que conseguem permanecer calmos quando outros entram em pânico, que conseguem ouvir quando outros acusam, que conseguem lidar com a complexidade sem ficarem paralisados e que conseguem tomar decisões a partir da integridade em vez do medo. Este não é um trabalho glamouroso. Raramente se torna viral, mas é o trabalho que dura. À medida que os velhos modelos perdem credibilidade, muitos humanos se sentirão à deriva. Instituições em que confiavam vacilarão. Narrativas nas quais se apoiavam se fraturarão. Papéis que habitavam não farão mais sentido. E nessa desestabilização, eles não estarão procurando por perfeição. Estarão procurando por confiabilidade. Estarão procurando por humanos cujas palavras correspondam aos seus sistemas nervosos, cujos valores se manifestem no comportamento, cuja presença não intensifique o caos. Se vocês fizeram o trabalho de coerência, serão reconhecíveis para eles, não pela ideologia, mas pelo tom. É assim que a liderança emerge no novo paradigma, não através da dominação ou hierarquia, mas através da ressonância. As pessoas seguem o que parece seguro, o que parece são, o que parece humano novamente. Elas seguem aqueles que não exigem concordância para estender respeito, que não usam a diferença como arma, que não precisam de inimigos para se sentirem com propósito. É por isso que passamos tanto tempo falando sobre sua regulação interna, porque a regulação se torna liderança em um mundo desregulado. Vocês notarão, à medida que essa mudança se desenrola, que sua própria vida começa a se reorganizar. Oportunidades que antes pareciam bloqueadas podem aparecer de repente. Caminhos que antes exigiam força podem se abrir através de um convite. Relacionamentos podem mudar,
às vezes silenciosamente, às vezes abruptamente, à medida que o alinhamento remodela seu ambiente. Isso não é punição, é calibração. Quando sua frequência muda, seu ecossistema se ajusta. Não se apeguem ao que não se encaixa mais por lealdade a uma identidade antiga. As identidades são andaimes. Elas devem ser desmontadas assim que a estrutura puder se sustentar por conta própria. E sim, amados, isso pode ser desconfortável. Vocês podem superar papéis que antes prezavam. Podem descobrir que certas conversas não lhes interessam mais. Podem se sentir menos reativos e mais perspicazes. E outros podem interpretar isso como distância ou superioridade. Deixem que eles tenham sua interpretação. Vocês não estão aqui para serem entendidos por todos. Vocês estão aqui para estarem alinhados. O alinhamento tem sua própria gravidade e atrairá as conexões que devem continuar. À medida que o campo coletivo se estabiliza em uma consciência mais elevada, vocês também notarão que a criação se torna mais imediata. As escolhas carregam peso mais rapidamente. As intenções se manifestam com menos demora. Isso não é porque vocês estão sendo recompensados. É porque o campo está se tornando mais responsivo. Em tal ambiente, a incoerência se torna custosa. Agir com medo produz um retorno mais rápido. Agir com integridade produz um suporte mais rápido. É por isso que enfatizamos a coerência, não como uma virtude moral, mas como uma necessidade prática. O mundo em que vocês estão entrando é menos tolerante com a fragmentação, não por crueldade, mas por precisão. Então, quando dizemos de manter a linha para construir, queremos dizer o seguinte: sua maneira diária de ser se torna o projeto. Como vocês resolvem conflitos? Como tomam decisões? Como cuidam de seu corpo? Como falam quando estão cansados? Como lidam com o desacordo? Como admitem a incerteza? Como reparam quando erram? Essas coisas moldam o futuro mais do que qualquer manifesto. Elas ensinam aos outros o que é possível simplesmente por serem visíveis. É aqui também que a humildade se torna essencial. Muitas sementes estelares carregam memórias, conscientes ou inconscientes, de terem ocupado posições de liderança em outros reinos, outros tempos, outras civilizações. E pode haver uma impaciência sutil que surge quando a humanidade parece lenta, bagunçada ou resistente. Pedimos que se lembrem de que a Terra não está falhando. A Terra está aprendendo. Este planeta está tentando algo raro. A integração do despertar através da humanidade encarnada, em vez da fuga. Esse processo é necessariamente desigual. Compaixão não é indulgência, é inteligência contextual. Vocês não estão aqui para impor o futuro. Vocês estão aqui para demonstrá-lo. A demonstração não requer concordância, requer consistência. Requer viver de tal forma que os outros sintam a diferença, sem que lhe seja dito. É por isso que sua coerência importa mais do que seus argumentos. Um ser coerente não precisa persuadir, ele convida. Ele não precisa dominar, ele orienta. Ele não precisa demonstrar esperança, ele a incorpora. À medida que as estruturas se dissolvem, haverá momentos em que novos sistemas serão propostos rapidamente, urgentemente, com a promessa de que, desta vez, será diferente. Alguns deles serão sinceros. Alguns serão distorções vestindo uma linguagem iluminada. Sua tarefa não é rejeitar toda a estrutura, mas sentir que tipo de estrutura está sendo construída. Ela requer medo para funcionar. Ela exige lealdade em vez de discernimento. Ela pune o questionamento. Ela centraliza o poder, longe da responsabilidade vivida. Se sim, é uma nova roupagem do velho padrão. Vocês não precisam lutar contra isso. Simplesmente não precisam alimentá-lo.
As novas estruturas serão mais silenciosas no início. Elas priorizarão o relacionamento, em vez do alcance. Elas valorizarão a reparação, em vez da punição. Elas operarão com transparência porque a transparência reduz a necessidade de controle. Elas se moverão na velocidade da confiança, não na velocidade do hype. E serão semeadas por aqueles que conseguem tolerar não serem celebrados, enquanto fazem um trabalho essencial. Se vocês forem atraídos para esses espaços, os reconhecerão pela forma como seu corpo se sente neles. Menos tenso, mais presente, mais capaz de respirar. E diremos algo que pode surpreendê-los. O descanso faz parte da construção. A integração faz parte da construção. O silêncio faz parte da construção. Uma cultura que não consegue descansar reconstruirá a mesma exaustão em suas fundações. Uma cultura que não consegue integrar repetirá seu trauma em novas formas. Não confunda o movimento constante com progresso. O progresso que não é integrado colapsa sob sua própria velocidade. Amados, a linha que vocês têm mantido não desaparece quando o caos diminui. Ela se torna a espinha dorsal do que vem a seguir. Torna-se a espinha dorsal ética dos novos sistemas. Torna-se a gramática relacional das novas comunidades. Torna-se o tom da liderança, que não precisa se anunciar. E é por isso que os guiamos para se tornarem confiáveis, em vez de dramáticos, coerentes em vez de certos, compassivos em vez de reativos. Vocês podem nunca receber reconhecimento público por isso. Podem nunca ver um momento em que alguém declare: agora, o novo mundo começa. O novo mundo começa silenciosamente, toda vez que um humano escolhe a coerência em vez da compulsão, a verdade em vez do teatro, o amor em vez da dominação, a presença em vez do pânico. Começa quando um número suficiente de vocês para de perguntar: quando isso vai acabar? E começa a viver como se o futuro que anseiam já estivesse pedindo para ser habitado através de vocês. Então, ao seguirem em frente, não esperem por permissão. Não esperem por condições perfeitas. Não esperem por um acordo universal. Construam pela forma como vivem. Construam pela forma como se relacionam. Construam pela forma como falam, quando seria mais fácil atacar. Construam pela forma como pausam, quando seria mais fácil reagir. Construam pela forma como permanecem humanos, quando o mundo os tenta a endurecer. Isso, queridas sementes estelares, é como manter-se firme se torna construir a ponte. E como a ponte se torna um caminho. E como o caminho se torna uma realidade vivida, não imposta de cima, mas cultivada de dentro, levada adiante por aqueles que se lembraram, não apenas de quem eram antes deste mundo, mas de quem escolheram ser neste mundo, quando mais importava. Eu sou Valir e fiquei encantado por ter compartilhado isso com todos vocês hoje.